que eu aqui hoje vos trazia. E são 10 as que vamos ter aqui nesta live. Passamos então aqui para a dica número 2, que é a opção de trabalhar com camadas. Este conceito é uma base de trabalho de muitas ferramentas de design na internet. Quem trabalhou muitas vezes com o Photoshop começou logo a trabalhar com esse conceito de camadas, que também é muito habitual no vídeo. O Canva também tem essa funcionalidade e por vezes há pessoas que ainda não entenderam muito bem este conceito e como é que o podem rentabilizar. Então a dica de hoje para este tópico é esta das camadas. Então vamos ver aqui como é que tudo isto funciona. Então, para perceber logo imediatamente a questão das camadas, tem a ver com o seguinte, vou agrupar aqui os objetos, é que, reparem, nós temos aqui um conjunto de objetos que estão intercalados, ou seja, eu tenho aqui no fundo, tenho aquele objeto, depois em segundo lugar tenho um outro objeto, que acho que é este aqui, este é o segundo objeto, depois tenho este que está em terceiro e este que está em quarto. Portanto, eu estou a sobrepor vários objetos em camadas. Isto permite-me que, em qualquer momento, seja com texto, seja com objetos, seja com imagens, eu possa querer que este objeto esteja no topo. Então eu posso sempre aqui na posição trazer para a frente, ok? E ele vai trazer um objeto uma vez para a frente. Se eu quiser colocar mesmo à frente, então eu passo para cima de todos. E neste momento, aliás, ele aqui vai trazer para cima de todos. Não trouxe para cima de todos, deixem-me só aqui voltar à posição. Ok, ele não tem aqui a posição ainda, trazer para a frente. Ok, já trouxe para a frente de todos. Se eu quiser enviar para trás, ele vai enviando e vai passando para trás das outras camadas. Se eu quiser trazer para a frente, ele traz para todas as camadas dos objetos que estão na envolvência. Então o conceito de camada tem a ver com o nível em que está colocado o objeto. Tal e qual como nós fazemos na vida real em termos de colocação de objetos uns por cima dos outros. As camadas no Excel, as camadas no Canva funcionam desta forma. Agora, estas camadas podem ser rentabilizadas de diversas formas. E eu vou só mostrar-vos um ou dois exemplos de como isto pode ser até interessante. Reparem, se eu colocar aqui vou procurar aqui um professor. Ok. Procurar aqui este professor aqui, por exemplo. Então reparem, ele está aqui com o quadro por detrás. É aparentemente um professor de matemática. Se eu quisesse destacá-lo com um texto que fosse sobreposto em camadas e, por exemplo, se eu quisesse colocar o texto por detrás dele com o quadro no fundo, como é que eu poderia fazer isto? Então, o truque normalmente é ter mais do que uma camada. Vou duplicar esta imagem, Ctrl+C, Ctrl+V, já tenho duas imagens exatamente iguais, reparem, são as duas imagens uma sobre a outra, e o que é que eu vou fazer? Vou retirar o fundo desta imagem de frente. Ok, então vou remover o fundo. O que é que me vai acontecer? Eu passo a ter duas imagens, numa está só o homem com o fundo, no outro está o homem sem o fundo. Então eu aqui neste caso vou ter dois objetos que são sobrepostos. E eu posso, sobre eles... Ok. Aqui qualquer coisa que está estranha. Deixa-me só... ok, agora já está. Já temos aqui os dois objetos, um sobre o outro. O que é que eu agora posso fazer? Se eu quiser colocar aqui um título, vou adicionar uma caixa de texto e nesta caixa de texto vou escrever matemática. Matemática. Ok, matemática. Ok. Vou aumentar agora este tamanho de texto, ok, para que ele tenha aqui uma dimensão mais agradável. Vou colocar aqui um tipo de letra diferente. Vou escolher aqui um tipo de letra que seja mais envolvente em termos de dimensão. Reparem, eu tenho aqui este texto de matemática, podia dar aqui um efeito, por exemplo, com linha e mudar-lhe aqui a cor, depois de ter uma cor mais clara. Ok, assim se calhar fica... Deixa-me só verificar, com o verde do fundo eu vou fazer assim, por exemplo, ou colocar com um laranja, não interessa. Pronto, vou colocar aqui a letra matemática, a linha. Eu quero aqui uma linha, deixa-me só verificar, a linha não quero cinza, vou querer uma linha um pouco mais escura, assim. Vou fazer desta forma, não interessa. Então eu tenho aqui um texto. Se eu quero trabalhar com camadas e se quero mobilizar o texto para detrás do homenzinho, eu tenho que enviar este texto para trás. Então reparem agora, neste momento, eu já tenho este objeto por cima e tenho aquele objeto que está por detrás dele. Apesar de estar por cima da imagem, como nós temos duas imagens sobrepostas, dá-nos a sensação de que esta imagem está no fundo. Portanto, é este o efeito que cria. Vamos fazer mais um exemplo para entenderem aqui a lógica e a dinâmica. E acaba por ser interessante e depois mostro-vos um exemplo mais afinado de como isto pode ser interessante. Vou aqui procurar, montanha, homem, por exemplo.
Vamos ver aqui um exemplo do objeto na montanha. Então, se eu quiser ter, por exemplo, esta imagem aqui, e quero ter uma imagem, umas letras por detrás do homem, eu posso duplicar a imagem, reparem, retirar o fundo da primeira, vou escrever aqui um texto a dizer free, por exemplo. Ok, isto pode ficar em maiúsculas. Ok, vamos aumentar aqui o tamanho destas letras. Ok, vou fazer freedom. Assim, ok. Vou colocar aqui uma cor mais clarinha. Vamos tentar ver se resulta aqui com uma cor um pouco mais clarinha. Esta se calhar é demais. Vamos fazer assim com uma cor da imagem. E agora tenho que enviá-la um pouco para trás. Ok. Então ele vai ficar por detrás da imagem dele, vai ficar por detrás o texto. E ele está cá atrás, como se estivesse mesmo por detrás da imagem com o fundo visível. Portanto, nós podemos fazer este efeito de uma forma extremamente fácil e podemos explorá-lo da forma que entendemos. Portanto, acaba por ser interessante fazer isto. Como é que eu posso depois rentabilizar isto em alguns dos contextos daquilo que nós vamos fazendo no dia a dia? Reparem, eu criei aqui só por brincadeira este exemplo aqui, biblioteca escolar, desafios práticos todas as semanas. E tenho aqui terça-feira, 14 às 15. Esta imagem foi feita exatamente com o mesmo contexto daquilo que eu vos mostrei. Portanto, temos uma imagem que é esta que se sobrepõe, temos aqui depois um retângulo que tem um sombreado que tem transparência. Reparem, quando se vê as imagens de fundo e vendo as imagens de fundo dá a sensação que tudo está dentro do mesmo ambiente e que realmente este texto está por detrás da fotografia da professora com os seus alunos. Então, quando nós queremos criar este ambiente de envolvência de texto com as imagens em formato de camada, é este o exemplo. Temos aqui outro que também fica neste formato. Temos várias possibilidades de poder trabalhar as imagens neste formato de camadas que se sobrepõem e que permitem ter aqui um determinado efeito que resulta muito bem do meu ponto de vista. Então esta é a dica número 2, é aquela que nos vai trazer aqui a possibilidade de trabalhar com camadas.